Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. A história de hoje, a terrível verdade sobre a Capela dos Ossos de Évora. Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado, ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. Sejam todos bem-vindos ao Portal do Pavor, onde cada história é uma passagem para os seus piores pesadelos. Aqui, o medo não é apenas contado, é vivenciado. Apague a luz, tranque a porta e deixe a sua respiração guiar você através do labirinto da loucura. Se você tem a coragem de cruzar o limiar, se inscreva no canal e digite "Eu não tenho medo" nos comentários. Agora, prepare-se para o desconhecido. Há lugares no mundo onde o tempo não cicatriza feridas. Locais onde a morte deixou cicatrizes tão profundas na realidade que o véu entre os mundos se tornou translúcido como pele de cadáver. A Igreja de São Francisco, em Évora, Portugal, é um desses lugares amaldiçoados. Suas paredes não apenas guardam história, elas respiram com os suspiros de 5.000 almas que nunca encontraram paz. Era uma tarde de setembro quando Cleide Santos pisou pela primeira vez no pátio de pedras irregulares da igreja. O ar estava parado, denso como sangue coagulado, e mesmo sob o sol português, uma friagem inexplicável subia das pedras milenares e se enroscava em seus tornozelos como dedos famintos. Aos 59 anos, Cleide havia visitado dezenas de locais históricos ao redor do mundo, mas nunca sentira algo assim, como se 1.000 olhos invisíveis a observassem através de frestas no tecido da realidade. Joseir Mendes, seu companheiro de viagens, caminhava ao lado dela com passos hesitantes. Aos 62 anos, o empresário costumava ser o cético do grupo, aquele que encontrava explicações lógicas para cada fenômeno estranho que encontravam. Mas hoje, suas mãos tremiam imperceptivelmente e seus olhos evitavam fixar-se nas torres da igreja por mais de alguns segundos. Havia algo que ele não contara a Cleide. Algo sobre sangue, sobre ossos, sobre uma dívida ancestral que o tempo havia cobrado juros compostos por mais de 4 séculos. A fachada da igreja de São Francisco erguia-se diante deles como uma sentinela de pedra, suas torres góticas perfurando o céu como garras tentando arranhar o ventre do paraíso. Construída no século XIII, a estrutura havia testemunhado séculos de orações, lágrimas, confissões sussurradas e, principalmente, mortes. Muitas mortes. Mortes que deixaram ecos espectrais impregnados nas pedras como manchas de sangue que nenhuma chuva consegue lavar completamente. Cleide ajustou a câmera fotográfica no pescoço, sem saber que cada clique do obturador capturaria muito mais do que a arquitetura medieval. Em algumas horas, aquelas imagens revelariam rostos que não deveriam existir, sombras que se moviam independentemente de suas fontes, e olhos que brilhavam nas cavidades vazias de crânios centenários. Olhos que reconheceriam Joseir instantaneamente. O guia turístico, um homem magro de 40 anos com cicatrizes nas mãos, que ele nunca explicava completamente, aproximou-se deles com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Bem-vindos à Igreja de São Francisco", disse ele, sua voz carregando um sotaque português carregado de melancolia. "Espero que estejam preparados para uma experiência transformadora." Havia algo na maneira como pronunciou "transformadora" que
que fez o estômago de Cleide se contrair como uma flor morrendo. Enquanto o guia falava sobre a história da construção, Joseir sentia uma pressão crescente atrás dos olhos, como se alguém tentasse forçar memórias enterradas para a superfície de sua consciência. Memórias que pertenciam a ele, mas também não pertenciam. Memórias de fogueiras, de gritos abafados por capuzes, de ossos sendo arrancados de sepulturas sagradas para servir como ornamento macabro em nome de uma purificação que nunca veio. A entrada para a Capela dos Ossos ficava no fundo da igreja, protegida por uma porta de madeira pesada que rangia como ossos quebrando quando aberta. Acima da entrada, gravadas em pedra com letras que pareciam ter sido esculpidas com lágrimas e sangue, estavam as palavras que serviriam como profecia para os próximos momentos de suas vidas. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Cleide sentiu um arrepio percorrer sua espinha como dedos gelados de criança morta. Que frase estranha para uma igreja, murmurou ela, sem perceber que sua voz havia saído como um sussurro involuntário, como se alguma força a impedisse de falar em tom normal naquele lugar sagrado e amaldiçoado. Joseir não respondeu. Não podia responder. Porque naquele momento, ao ler aquelas palavras, uma voz feminina ecoou em sua mente com a clareza aterrorizante de uma confissão no leito de morte. Finalmente voltaste, sangue do meu sangue. Finalmente voltaste para pagar o preço do esquecimento. Era a voz de sua bisavó, uma mulher que havia morrido 300 anos antes de ele nascer. Uma mulher cujos ossos ele agora compreendia com um horror crescente, estavam prestes a encontrar depois de séculos de separação forçada. E ela não estava sozinha. Nenhuma delas estava. O interior da igreja de São Francisco respirava morte com a naturalidade de um cemitério que se disfarça de lugar sagrado. Cada passo de Cleide e Joseir ecoava pelas naves como batimentos cardíacos de um coração gigantesco enterrado sob as pedras do altar. As paredes, cobertas por séculos de orações e lágrimas, pareciam pulsar com uma vida própria, como se absorvessem não apenas a umidade do ar, mas também os últimos suspiros de todos aqueles que ali haviam encontrado seu fim. Cleide Santos não era uma mulher facilmente intimidada. Em 59 anos de vida, construíra um império no ramo da costura, enfrentara mercados hostis e concorrência desleal com a determinação férrea de quem aprendeu que o mundo não oferece nada de graça. Seus dedos, calejados por décadas, manuseando agulhas e tecidos, sempre souberam encontrar o ponto exato onde as fibras se uniam ou se desfaziam. Mas ali, naquela igreja, ela sentia como se suas próprias fibras estivessem sendo testadas por forças que não compreendia. Ela havia desenvolvido sua paixão por lugares históricos depois da morte do marido, 5 anos atrás. O câncer havia levado Eduardo em 6 meses brutais, e Cleide descobrira que visitar locais onde o tempo havia deixado suas marcas mais profundas a ajudava a processar o luto. Cada ruína, cada catedral, cada castelo carregava histórias de pessoas que também haviam perdido aqueles que amavam. Era reconfortante saber que a dor não era exclusivamente sua. Mas a igreja de São Francisco carregava um tipo diferente de dor. Uma dor que não consolava, que infectava. Joseir Mendes observava cada detalhe da arquitetura com uma atenção que ia além da curiosidade turística. Sua mente analítica, afiada por décadas comandando empresas e tomando decisões que movimentavam milhões, registrava inconsistências que não conseguia explicar. Por que certas pedras eram mais escuras que outras? Por que o ar circulava de forma estranha perto do altar? Por que suas mãos não paravam de suar mesmo com o frio que emanava das paredes? A verdade era que Joseir havia mentido para Cleide sobre os motivos da viagem. Não era apenas interesse histórico que o trouxera a Évora.
Era uma obsessão que crescia em sua mente há meses, alimentada por sonhos perturbadores, onde uma mulher de roupas antigas o chamava em português arcaico, implorando para que ele trouxesse de volta o que foi tirado. Nos sonhos, ela sempre apontava para seus próprios ossos, espalhados pelo chão como peças de um quebra-cabeça macabro que ele precisava resolver. A pesquisa genealógica que encomendara no ano anterior havia revelado informações que ele preferia não ter descoberto. A família Mendes tinha raízes profundas em Portugal, datando do século XVI. Sua trisavó, Maria Fernanda Mendes, havia sido acusada de bruxaria em 1587 e executada na fogueira em praça pública. O que os documentos não diziam explicitamente, mas sugeriam através de referências veladas, era que seu corpo havia sido exumado anos depois, quando a igreja decidiu criar a macabra decoração da Capela dos Ossos. O guia turístico, que se apresentara apenas como Manuel, caminhava à frente deles com passos que não produziam eco. Um detalhe estranho que Cleide notou apenas subconscientemente. Suas explicações sobre a história da igreja fluíam como recitação memorizada, mas havia pausas estratégicas, momentos onde seus olhos buscavam os de Joseir como se procurassem por reconhecimento, como se soubesse exatamente quem era e por que havia vindo. A Capela dos Ossos foi construída no século XVI por 3 monges franciscanos, explicou Manuel, sua voz ecoando de forma estranha nas abóbadas de pedra. Eles queriam criar um espaço de reflexão sobre a mortalidade, um lembrete visual de que todos nós retornaremos ao pó. Ele fez uma pausa, fixando os olhos em Joseir, mas utilizaram ossos de pessoas que morreram em circunstâncias especiais. Pessoas cujas almas talvez não estivessem em paz quando partiram. Cleide sentiu um frio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como Manuel pronunciou especiais, que soou como amaldiçoadas. Ela ajustou a câmera fotográfica, sem perceber que o visor digital já mostrava vultos que se moviam nas sombras, mesmo quando ninguém estava caminhando naquela direção. A temperatura dentro da igreja começou a cair gradualmente. Não era uma mudança dramática, mas constante, como se cada passo em direção à Capela dos Ossos os levasse para mais perto de um inverno eterno. Joseir sentia uma pressão crescente no peito, como se o ar estivesse ficando mais denso a cada respiração. Suas têmporas latejavam com um ritmo que não correspondia aos seus batimentos cardíacos. Quando finalmente chegaram à entrada da Capela dos Ossos, Cleide parou abruptamente. Através da porta entreaberta, podia ver as paredes revestidas de crânios e ossos humanos, organizados em padrões geométricos que pareciam hipnóticos. Mas havia algo mais. Um murmúrio baixo, quase inaudível, como se centenas de vozes sussurrassem em uníssono. Sussurros em uma língua que ela não reconhecia, mas que seu estômago interpretava como ameaças. Joseir deu um passo em direção à entrada e parou. Por um momento, apenas por um momento, teve a certeza absoluta de que alguém havia sussurrado seu nome do interior da capela. Não Joseir em português moderno, mas algo mais antigo, mais íntimo. Um nome que somente alguém de sua família, alguém que o conhecesse desde antes do nascimento, poderia usar. E quando olhou através da porta, entre as fileiras de crânios vazios, teve a impressão perturbadora de que um deles havia piscado. A entrada na Capela dos Ossos foi como atravessar a membrana entre mundos. O ar mudou instantaneamente. Não apenas a temperatura, que despencou para níveis que faziam a pele arrepiar-se involuntariamente, mas a própria densidade da atmosfera tornou-se viscosa, como se respirassem através de uma névoa feita de suspiros de mortos. Cleide sentiu seus pulmões contraírem-se, não por falta de oxigênio, mas como se o ar carregasse memórias líquidas de últimos suspiros que se recusavam a se dispersar completamente. A capela era menor do que esperavam.
mas sua pequenez amplificava o horror ao invés de diminuí-lo. Paredes inteiras revestidas com crânios e ossos humanos criavam padrões geométricos hipnóticos. Círculos de caveiras intercalados com fêmures, dispostos como raios de sol macabro, colunas vertebrais serpenteando entre húmeros como cobras ósseas que haviam petrificado no meio de uma dança mortal. Mais de 5.000 corpos haviam sido desmantelados para criar aquela decoração mórbida, e cada osso parecia vibrar com uma energia residual que fazia o ar trepidar quase imperceptivelmente. Cleide levantou a câmera com mãos que tremiam mais do que gostaria de admitir. Através do visor digital, a capela parecia ainda mais sinistra, como se a tecnologia moderna conseguisse captar frequências de luz que o olho humano filtrava por instinto de preservação. Ela disparou a primeira foto, e o flash iluminou momentaneamente toda a capela, com uma luz branca e cruel que arrancou sombras dos cantos mais escuros e as projetou nas paredes como figuras dançantes. Foi então que Joseir ouviu pela primeira vez, com clareza absoluta, seu nome sendo sussurrado. Não era imaginação, não era o vento circulando entre os ossos. Era uma voz feminina, carregada de uma doçura perversa que fez seus cabelos da nuca se arrepiarem como antenas, captando sinais de outra dimensão. Joseir, meu sangue, finalmente. A voz parecia vir de todos os crânios simultaneamente, como se 5.000 bocas mortas articulassem a mesma palavra em uníssono. Manuel, o guia, observava a reação de Joseir com uma atenção que ia além do profissional. Seus olhos brilhavam com um conhecimento secreto, como se fosse cúmplice de forças que operavam naquele lugar há séculos. Muitas pessoas relatam experiências incomuns aqui, disse ele, sua voz baixa como confissão, especialmente aqueles que têm conexões ancestrais com os ossos expostos. É como se os mortos reconhecessem o sangue dos vivos que carregam suas memórias. Cleide continuou fotografando, movida por uma compulsão que não conseguia explicar. Era como se a câmera tivesse vontade própria, direcionando-se para ângulos específicos sem que ela conscientemente os escolhesse. Quando parou para revisar as primeiras imagens, sentiu o estômago revirar-se como se tivesse engolido metal líquido. Nas fotos, apareciam detalhes que ela não havia percebido a olho nu. Sombras que se moviam independentemente de suas fontes, reflexos em cavidades oculares que deveriam estar vazias e em uma imagem específica, uma figura translúcida apontando diretamente para Joseir. A figura na foto era indubitavelmente feminina, vestida com roupas que lembravam o século XVI, e seu rosto, o rosto era de uma beleza perturbadora, preservada em uma expressão de súplica que se transformava em ameaça dependendo do ângulo de observação. Os traços faciais eram refinados, aristocráticos, mas havia algo nos olhos, mesmo sendo apenas uma imagem digital, que transmitia uma fome ancestral que fazia Cleide querer deletar imediatamente a foto e esquecer que ela havia existido. Joseir se aproximou para ver a imagem e empalideceu até seus lábios ficarem da cor de ossos antigos. Aquele rosto era idêntico ao de uma miniatura que guardava há décadas. Um retrato de sua trisavó, que sua própria avó lhe havia dado antes de morrer, sussurrando que era importante manter a memória daqueles que morreram injustiçados. Na época, ele havia interpretado como dramaturgia familiar. Agora compreendia que era um aviso. A capela começou a ecoar com sons que não eram exatamente sussurros, mas também não eram silêncio. Era como se centenas de respirações muito lentas se sincronizassem em um ritmo que não correspondia a nenhum coração vivo. O som criava uma vibração subsônica que fazia os ossos das paredes tremerem quase imperceptivelmente, uma ressonância sentida mais do que ouvida. Manuel se aproximou deles com passos que não produziam som algum.
Um detalhe que Cleide finalmente notou conscientemente e que fez sua pele arrepiar-se como se milhares de formigas caminhassem sob sua epiderme. "Vocês podem sentir, não podem?" perguntou ele, sua voz carregando uma satisfação sombria. Os mortos que não descansam em paz nunca se esquecem daqueles que lhes devem reconhecimento ou reparação. Josir sentiu uma mão gelada tocar sua nuca, dedos longos e frios, que pareciam feitos de ar condensado, acariciando sua pele com uma familiaridade que o fez compreender com horror crescente que não era a primeira vez que aquela presença o tocava. Ela havia estado com ele durante toda a vida, observando, esperando, aguardando o momento exato em que ele retornaria ao lugar onde seus ossos repousavam profanados como ornamento sacro. Quando se virou, não havia ninguém atrás dele. Mas no chão, sobre o pó de séculos que cobria as pedras antigas, marcas de pegadas femininas se formavam uma após a outra, como se alguém invisível caminhasse em círculos ao redor dele. Pegadas que levavam até uma seção específica da parede onde os crânios pareciam sorrir, com uma malícia que transcendia a simples decomposição óssea. E foi então que Josir compreendeu, com uma clareza que fez sua sanidade vacilar, que sua trisavó não estava sozinha. Nenhum dos ossos naquela capela pertencia a pessoas que haviam morrido em paz. As pegadas no chão continuaram se formando, uma após a outra, desenhando um círculo perfeito ao redor de Josir, como se ele fosse o centro de um ritual que havia começado séculos antes de seu nascimento. O pó milenar se movia sozinho, criando impressões de pés descalços que eram pequenos demais para pertencer a um adulto, mas carregavam o peso de uma presença que fazia o próprio ar vibrar com tensão sobrenatural. Cleide observava hipnotizada, sua câmera registrando automaticamente cada pegada fantasmagórica que se materializava no chão de pedra. A temperatura da capela havia despencado para níveis que desafiavam qualquer explicação racional. Suas respirações saíam em nuvens densas de vapor que não se dispersavam normalmente. Ao invés disso, permaneciam suspensas no ar como fantasmas de Breath, formando formas vagas que lembravam rostos contorcidos em expressões de agonia. Josir sentia seus dedos entorpecendo, não apenas pelo frio, mas por uma sensação de dormência que começava nas pontas e subia pelos braços, como se algo invisível estivesse drenando o calor vital de seu corpo. Manuel permanecia imóvel perto da entrada, seus olhos fixos em Josir com uma intensidade que transcendia a curiosidade profissional. Havia reconhecimento em seu olhar, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Sua família tem uma dívida muito antiga com este lugar, disse ele, sua voz ecoando de forma estranha entre os ossos das paredes. Algumas dívidas são pagas em vida, outras são herdadas através do sangue e cobradas quando o devedor finalmente retorna ao local da origem. Foi então que Cleide notou algo perturbador nas suas fotografias mais recentes. Em cada imagem, mais figuras espectrais apareciam. Não era apenas a mulher que apontava para Josir. Havia outras presenças, dezenas delas, emergindo das sombras entre os ossos, como vapores tóxicos que ganhavam forma humanoide. Homens, mulheres, até mesmo crianças, todos vestindo roupas que datavam de séculos passados, todos com expressões que misturavam súplica e sede de vingança em proporções que faziam o estômago revirar. Josir começou a ouvir vozes mais claramente agora. Não era mais apenas um sussurro isolado, mas uma cacofonia de lamentações que se sobrepunham como camadas de dor acumulada. Vozes em português arcaico, outras em latim, algumas em idiomas que ele não conseguia identificar, mas que seu sangue reconhecia com terror primitivo. Todas repetiam variações da mesma mensagem. Filho do nosso sangue, por que nos abandonaste? Por que permitiste que nossos ossos fossem profanados? A verdade estava se cristalizando em sua mente como veneno que se transforma em revelação.
Os documentos genealógicos que havia pesquisado contavam apenas parte da história. Sua família não era apenas descendente de Maria Fernanda Mendes, eram descendentes de uma linhagem inteira que havia sido sistematicamente perseguida e executada durante a Inquisição Portuguesa. Acusações de heresia, bruxaria, pactos demoníacos, todas fabricadas para justificar o confisco de terras e riquezas que a família havia acumulado ao longo de gerações. Os ossos na capela não eram apenas de criminosos ou pobres indigentes, eram de sua família. Dezenas de seus antepassados haviam sido executados, seus corpos profanados, seus ossos arrancados de sepulturas consagradas para servir como decoração macabra em uma igreja que se alimentava de sua humilhação póstuma. E agora, depois de séculos de esquecimento, o último descendente havia retornado. As manifestações se intensificaram como se sua compreensão funcionasse como catalisador sobrenatural. Os crânios nas paredes começaram a mover suas mandíbulas em sincronia, produzindo um som de ossos rangendo que se transformava em murmúrios inteligíveis. Lady viu, através do visor da câmera, que os olhos vazios de algumas caveiras brilhavam com uma luz fosforescente que não tinha origem física identificável. Joseir sentiu mãos invisíveis tocando seu corpo. Não apenas uma, mas dezenas delas. Dedos espectrais acariciando seus braços, seu rosto, seu peito, com uma familiaridade íntima que o fez compreender que aquelas presenças o conheciam desde antes de seu nascimento. Elas haviam estado com ele durante toda a sua vida, observando, aguardando, preparando este momento de reconhecimento mútuo. A presença mais forte, aquela que ele agora sabia ser sua trisavó Maria Fernanda, materializou-se parcialmente diante dele. Não era uma aparição completa, mas uma concentração de energia que distorcia o ar como calor emanando de asfalto derretido. Através dessa distorção, ele podia distinguir os contornos de um rosto feminino de beleza aristocrática, preservada em uma expressão que misturava amor ancestral e fome vingativa. "Meu sangue precioso", sussurrou a voz diretamente em sua mente, contornando completamente seus ouvidos. "Finalmente retornaste para nos libertar desta profanação eterna. Nossos ossos clamam por descanso digno há 400 anos. Nossos espíritos aguardaram em agonia para que alguém de nossa linhagem viesse reparar a injustiça." Cleide tentou recuar em direção à saída, mas descobriu que suas pernas não obedeciam a seus comandos. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão de pedra e se enroscado em seus tornozelos, mantendo-a presa como testemunha obrigatória do que estava prestes a se desenrolar. Manuel bloqueou discretamente a saída, seu sorriso revelando dentes que pareciam mais afiados do que deveriam ser. "Algumas reuniões familiares", disse ele com uma satisfação sombria que fez Cleide compreender que ele não era simplesmente um guia turístico. "Levam séculos para serem organizadas adequadamente." A revelação sobre Manuel atingiu Cleide como um golpe físico no estômago. Observando-o mais atentamente agora, ela percebeu detalhes que sua mente havia filtrado por autopreservação. Ele não projetava sombra no chão de pedra, apesar da iluminação artificial da capela. Sua respiração não produzia vapor no ar gelado, que fazia os dentes deles baterem involuntariamente. E quando sorria, havia algo fundamentalmente errado na maneira como seus lábios se curvavam, como se fosse uma imitação imperfeita de um sorriso humano, executada por algo que havia esquecido como a alegria realmente funcionava. "Quem é você?", conseguiu sussurrar Cleide, sua voz saindo estrangulada, como se cordas invisíveis apertassem sua garganta. Manuel inclinou a cabeça com um movimento que lembrava curiosidade canina, mas seus olhos permaneceram fixos nela com uma intensidade que fazia sua pele formigar, como se milhares de insetos caminhassem sob sua epiderme.
Sou apenas um facilitador, respondeu ele, sua voz assumindo timbres harmônicos impossíveis, como se múltiplas pessoas falassem através de sua boca simultaneamente. Alguém que garante que certas reuniões familiares aconteçam no momento apropriado. Este lugar tem muitos guardiões, Cleide Santos. Nem todos são visíveis aos olhos dos vivos. Joseir estava completamente cercado pelas presenças espectrais agora. O que havia começado como sussurros isolados havia se transformado em uma cacofonia de vozes ancestrais que se sobrepunham em camadas de lamentação e súplica. Através da névoa sobrenatural que distorcia o ar ao seu redor, ele podia distinguir dezenas de figuras. Homens de barbas longas, vestindo roupas de comerciantes medievais, mulheres com capuzes que escondiam rostos marcados pela tortura, crianças cujos olhos brilhavam com uma sabedoria perturbadora que transcendia sua idade aparente. Todos eram da família Mendes. Todos haviam sido executados pela Inquisição. Todos haviam tido seus corpos profanados para servir como ornamento macabro naquela capela que se alimentava de sua humilhação eterna. A presença de Maria Fernanda se solidificou gradualmente, ganhando densidade como fumaça que se condensa em névoa e depois em substância quase tangível. Joseir podia ver agora os detalhes de seu rosto, traços aristocráticos preservados em uma beleza que a morte havia transformado em algo simultaneamente sublime e aterrorizante. Seus olhos eram poços de tristeza milenar que brilhavam com uma luz que não vinha de fonte alguma. "Meu querido bisneto", disse ela, sua voz ecoando não apenas no ar, mas diretamente nos ossos de Joseir, fazendo-os vibrar como diapasões afinados em frequências sobrenaturais. "Quantas noites passei observando você crescer, sussurrando seu nome enquanto você dormia, aguardando o momento em que seria forte o suficiente para retornar e reparar nossa humilhação." Cleide sentiu uma onda de pânico primitivo ao compreender que ela havia sido trazida ali, não como turista, mas como testemunha. Sua compulsão por lugares históricos, sua atração inexplicável por locais onde a morte havia deixado marcas profundas, tudo havia sido orquestrado para levá-la àquele momento específico. Ela era a plateia obrigatória para um espetáculo que havia sido ensaiado durante séculos. Tentou novamente se mover em direção à saída, mas suas pernas responderam como se estivessem submersas em melaço invisível. O ar ao seu redor havia se tornado denso como líquido, carregado de uma energia que fazia cada movimento exigir um esforço sobre-humano. Manuel observava suas tentativas de fuga com diversão genuína, como uma criança observando um inseto preso em teia de aranha. As manifestações se intensificaram exponencialmente. Os ossos nas paredes começaram a reorganizar-se sozinhos. Crânios girando para fixar suas cavidades oculares vazias em Joseir, fêmures e tíbias se movendo como serpentes ósseas que deslizavam através das juntas de argamassa. O som era ensurdecedor. Não apenas o ranger de ossos antigos, mas gemidos que pareciam vir das próprias pedras da igreja, como se o edifício inteiro fosse um organismo vivo que digeria lentamente sua dor acumulada. Joseir começou a sangrar pelas narinas sem motivo aparente. Gotas escarlates pingavam no chão de pedra, e onde seu sangue tocava o pó milenar, pequenas plantas espectrais brotavam. Flores translúcidas que exalavam um perfume de túmulo e incenso queimado. Era como se sua essência vital estivesse sendo drenada para alimentar a materialização crescente de seus antepassados mortos. "O sangue reconhece o sangue", murmurou Maria Fernanda, sua forma ganhando mais solidez a cada gota que caía. "Nossos ossos beberam da terra consagrada por 400 anos, absorvendo orações e lágrimas até se tornarem mais do que simples cálcio. Somos relicários vivos, meu querido bisneto, e agora que retornaste, podemos finalmente completar a transformação."
As outras presenças começaram a se materializar também, alimentando-se do sangue ancestral que Joseir involuntariamente oferecia. A capela encheu-se de figuras espectrais, cada vez mais sólidas, cada uma carregando as marcas de sua execução, pescoços quebrados, queimaduras de fogueira, ferimentos de tortura que continuavam sangrando uma substância fosforescente que gotejava no chão como óleo sagrado. Cleide compreendeu, com uma clareza que fez sua sanidade tremer, que eles não queriam apenas reconhecimento ou reparação. Queriam transferência. Queriam trocar lugares com os vivos, usar o sangue de Joseir como ponte entre mundos para finalmente escapar de sua prisão óssea. E Manuel estava ali para garantir que a transação fosse completada, independentemente do consentimento dos envolvidos. A capela ecoou com risos espectrais que soavam como vidro quebrando em câmara lenta, e Cleide percebeu que sua câmera havia parado de funcionar. A tela mostrava apenas estática, mas através do chiado eletrônico, vozes sussurravam em concordância. Bem-vindos à família, sangue do nosso sangue. Bem-vindos ao descanso eterno. O sangue de Joseir havia se tornado uma fonte contínua que alimentava a materialização dos mortos, e com cada gota que tocava o chão consagrado, as presenças espectrais ganhavam mais substância, mais poder, mais fome. Cleide observava, horrorizada, como a pele de seu amigo empalidecia progressivamente, não apenas pelo frio sobrenatural, mas como se sua própria essência vital estivesse sendo drenada através de tubos invisíveis que conectavam suas veias às cavidades vazias dos crânios nas paredes. Maria Fernanda agora possuía solidez quase completa, sua beleza aristocrática preservada em uma perfeição que a morte havia transformado em algo hipnoticamente aterrorizante. Quando se movia, deixava rastros de luz fosforescente no ar, como se fosse feita de energia concentrada que vazava através das frestas da realidade. Seus olhos fixaram-se nos de Joseir com uma intensidade maternal que carregava séculos de amor reprimido e sede vingativa em proporções que faziam a sanidade vacilar. Chegou a hora da reparação, meu precioso sangue, sussurrou ela. Suas palavras ecoando não apenas no ar, mas diretamente na medula óssea de Joseir. Durante 400 anos, nossos espíritos permaneceram presos nestes ossos profanados, servindo como decoração para aqueles que nos executaram injustamente. Mas o sangue chama o sangue, e o último de nossa linhagem finalmente retornou para nos libertar. Joseir tentou recuar, mas suas pernas não obedeciam mais completamente seus comandos. Era como se raízes espectrais tivessem brotado do chão de pedra e se enroscado em seus membros, mantendo-o imóvel no centro do círculo formado por seus antepassados mortos. Sua voz saiu como um gemido estrangulado quando tentou falar. O que vocês querem de mim? A resposta veio não apenas de Maria Fernanda, mas de todas as presenças simultaneamente, suas vozes se sobrepondo em uma harmonia macabra que fez os ossos nas paredes vibrarem como instrumentos musicais, afinados em frequências sobrenaturais. Queremos viver novamente. Queremos sentir o sangue correndo através de veias humanas. Queremos respirar, chorar, amar através de seu corpo com sua vida, usando sua carne como veículo para a nossa ressurreição. Cleide compreendeu com horror crescente que estava testemunhando não apenas uma manifestação paranormal, mas um ritual de possessão coletiva. Os mortos não queriam apenas reconhecimento, queriam transferência completa. Usar Joseir como hospedeiro para dezenas de almas vingativas que transformariam seu corpo em uma colônia espiritual, onde cada antepassado poderia experimentar a vida novamente através de sua carne. Manuel se aproximou dela com passos que não produziam som, seus olhos brilhando agora com a mesma luz fosforescente que emanava dos espíritos materializados.
Você teve o privilégio de testemunhar uma reunião familiar que levou séculos para ser organizada, disse ele, sua voz assumindo harmônicos impossíveis que faziam os tímpanos de Cleide doloridos. Poucos mortais vivos presenciam o momento exato em que a morte reclama o que lhe é devido por direito de sangue. Cleide sentiu uma força sobrenatural empurrando-a para mais perto do círculo onde Joseir estava sendo preparado para o ritual. Suas pernas se moviam contra sua vontade, como se cordas invisíveis as controlassem como marionete. "Por que eu?" conseguiu perguntar, sua voz saindo como sussurro desesperado. "Porque toda transferência precisa de testemunha", respondeu Manuel, com um sorriso que revelou dentes que haviam se tornado afiados como lâminas. "E porque sua curiosidade mórbida por lugares onde a morte deixou marcas a tornou sensível às frequências espectrais. Você é uma antena viva para o sobrenatural, Cleide Santos. Sua presença amplifica nossa capacidade de interagir com o mundo dos vivos." Os espíritos começaram a formar uma fila organizada, como se aguardassem sua vez de entrar no corpo de Joseir. Maria Fernanda seria a primeira, obviamente. O direito de primogênita transcendia a morte. Mas havia dezenas de outros esperando pacientemente. Comerciantes executados por supostos pactos demoníacos, mulheres queimadas por heresia, crianças mortas simplesmente por carregar o sobrenome amaldiçoado. Joseir sentia sua consciência começando a fragmentar-se, como se sua mente fosse um vitral sendo quebrado metodicamente, peça por peça. Vozes ancestrais sussurravam em sua cabeça. Memórias que não eram suas se sobrepunham às suas próprias lembranças, e ele podia sentir sua personalidade sendo gradualmente dissolvida para fazer espaço para inquilinos espectrais que haviam aguardado séculos por esta oportunidade. "Ainda há uma chance", sussurrou uma voz diferente na mente de Cleide. Não uma voz ameaçadora como as outras, mas algo gentil, familiar. Era Eduardo, seu marido morto. O ritual pode ser interrompido, mas apenas com um sacrifício equivalente. Uma vida voluntariamente oferecida pode quebrar a corrente ancestral que os prende a este lugar. Cleide olhou ao redor desesperadamente, procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar para interromper o que estava acontecendo. Mas Manuel observava cada um de seus movimentos com atenção predatória, e os espíritos materializados formavam uma barreira impenetrável ao redor de Joseir. Maria Fernanda estendeu as mãos em direção ao rosto de seu bisneto, dedos espectrais se aproximando de suas têmporas como se fosse abençoá-lo antes de possuí-lo completamente. "Não resista, meu querido sangue. A fusão será menos dolorosa se você permitir que aconteça naturalmente. Seus ancestrais sabem como cuidar de descendentes obedientes." E foi naquele momento, quando tudo parecia perdido, que Cleide percebeu a única coisa que Manuel havia subestimado. Sua câmera havia parado de funcionar normalmente, mas a bateria ainda estava carregada. E flash fotográfico ela descobriria em segundos. Tinha um efeito devastador sobre espíritos que haviam acabado de se materializar usando energia roubada dos vivos. Sua mão encontrou o botão do flash no exato momento em que Maria Fernanda tocou o rosto de Joseir, e o som do disparo ecoou pela capela como um tiro de canhão em catedral silenciosa. A luz branca e cruel explodiu através da capela como granada luminosa. E os gritos espectrais que se seguiram fariam Cleide despertar em pesadelos pelos próximos 20 anos de sua vida. O flash explodiu através da capela como uma supernova miniaturizada, e os efeitos foram instantâneos e devastadores. Os espíritos materializados não apenas recuaram, eles se desintegraram parcialmente, suas formas sólidas se fragmentando em milhares de partículas fosforescentes que dançavam no ar como cinzas luminosas. Os gritos que ecoaram pelas paredes não eram apenas de dor,
mas de fúria ancestral que havia sido interrompida no momento mais crucial de sua ressurreição. Maria Fernanda soltou um berro que fez os ossos nas paredes racharem, um som que combinava lamentação maternal com sede homicida em frequências que faziam os tímpanos sangrarem. Sua forma bela e aristocrática se contorceu grotescamente, revelando por baixo da máscara de nobreza preservada algo muito mais antigo e faminto. Um núcleo de energia que havia se alimentado de ódio e ressentimento durante 400 anos, até se transformar em algo que transcendia qualquer conceição humana de vingança. "Ousas interromper nossa reunião sagrada?", rugiu ela, sua voz ecoando não apenas na capela, mas aparentemente através de dimensões paralelas. "Ousas negar aos mortos o que lhes é devido por direito de sangue e sofrimento?" Joseir desabou no chão, liberado temporariamente das correntes espectrais que o mantinham imóvel. Mas o processo de possessão havia começado e deixado marcas irreversíveis. Suas pupilas piscavam entre marrom natural e um branco leitoso que brilhava com luz própria, como se múltiplas consciências lutassem pelo controle de seus olhos. Quando falou, sua voz saía como harmonia discordante. "Cleide, corre. Eles estão dentro de mim, sussurrando. Tantas vozes." Mas Cleide não podia correr. Manuel havia se transformado em algo que revelava sua verdadeira natureza. Não um guia turístico ou mesmo um espírito guardião, mas um devorador ancestral que se alimentava de energia vital liberada durante rituais de possessão. Sua forma humana se desfazia como cera derretida, revelando por baixo uma criatura feita de sombras condensadas e fome milenar, com olhos que eram buracos negros no tecido da realidade. "Você não compreende o que fez", sibilou Manuel Coisa, sua voz agora sendo uma cacofonia de sussurros que vinham de todas as direções, simultaneamente. "Estes espíritos não são apenas almas perdidas buscando paz. São combustível, são energia concentrada que mantém barreiras entre mundos, e você acabou de romper o equilíbrio que levou séculos para ser estabelecido." O flash havia funcionado como chave que abriu portas que deveriam permanecer fechadas para sempre. Os ossos nas paredes começaram a brilhar com uma luz radioativa que não deveria existir no espectro visível. E através das frestas entre os crânios, outras coisas começaram a emergir. Entidades que não eram humanas e nunca haviam sido. Predadores dimensionais que haviam estado presos do outro lado, aguardando uma ruptura na barreira espiritual para se infiltrarem no mundo dos vivos. Cleide compreendeu com horror absoluto que os espíritos da família Mendes não eram os verdadeiros prisioneiros da capela. Eles eram os guardiões. Suas almas vinculadas aos ossos funcionavam como prisão sobrenatural, mantendo algo muito pior encapsulado entre as dimensões. E sua tentativa de salvar Joseir havia libertado horrores que fariam a Inquisição parecer brincadeira de criança. As criaturas que emergiam dos espaços entre os ossos não possuíam forma fixa. Eram amálgamas de tentáculos translúcidos, bocas cheias de dentes cristalinos e olhos que eram portais para vácuos cósmicos onde a sanidade ia morrer. Elas se moviam através do ar como se fosse líquido, produzindo sons que eram anti-música, frequências que desfaziam a coesão molecular da realidade ao redor delas. Maria Fernanda reformou-se parcialmente, mas agora sua beleza havia sido substituída por uma majestade aterrorizante. "Vês o que provocaste, mortal ignorante?", disse ela, apontando para as aberrações que se derramavam através das fendas dimensionais. "Durante séculos, nossa família serviu como chave e fechadura desta prisão. Nosso sofrimento eterno era o preço pago para manter estas entidades longe do teu mundo. E agora, Joseir se levantou do chão, mas não era mais Joseir. Múltiplas consciências habitavam seu corpo simultaneamente, cada antepassado morto comandando diferentes partes de sua anatomia.
Sua mão direita se movia com a elegância de uma dama aristocrática, enquanto sua esquerda gesticulava com a brutalidade de um comerciante medieval. Seus olhos piscavam através de personalidades diferentes a cada segundo, e quando falou, dezenas de vozes saíram de sua garganta em uníssono desesperado. A quebra deve ser reparada antes que elas consumam tudo. A fusão não era possessão, era necessidade. Éramos os únicos que podíamos mantê-las presas. Uma das criaturas interdimensionais se materializou completamente, sua massa grotesca preenchendo metade da capela. Era maior que qualquer animal terrestre, feita de substância que parecia vidro líquido misturado com pesadelos cristalizados. Quando se moveu, a realidade se distorcia ao seu redor como tecido sendo rasgado. E o som que produzia era como o grito de nascimento do próprio universo, sendo tocado de trás para frente. Cleide compreendeu que havia apenas uma maneira de reverter o que havia feito. Uma maneira de restaurar o equilíbrio e reverter a prisão dimensional. Mas o preço seria sua própria vida, oferecida voluntariamente para substituir a energia espiritual que ela havia dispersado com o Flash. Manuel Coisa se aproximou dela com tentáculos de sombra que se estendiam como dedos famintos. Agora entendes, pequena mortal. Agora compreendas que alguns horrores existem por necessidade, não por malícia. Tua curiosidade mórbida te trouxe aqui para testemunhar o fim do teu mundo. A criatura interdimensional emitiu um rugido que fez as pedras da igreja sangrarem uma substância fosforescente que cheirava a estrelas mortas e civilizações extintas. Outras criaturas continuavam emergindo das fendas, cada uma mais grotesca e impossível que a anterior. E foi então que Cleide Santos, empresária do ramo da costura, que sempre soube como unir fibras separadas, compreendeu exatamente como remendar o tecido da realidade que ela havia rasgado. Mesmo que isso custasse tudo. Cleide olhou para a câmera em suas mãos trêmulas e compreendeu que o Flash havia sido apenas o catalisador. A verdadeira chave para restaurar o equilíbrio estava na própria tecnologia, que havia documentado toda a sequência de eventos sobrenaturais. As fotografias que capturara não eram apenas imagens, eram fragmentos da alma de cada espírito que havia sido registrado digitalmente. E se ela pudesse reverter o processo, a luz que dispersa pode também reunir, sussurrou ela, lembrando-se das palavras de seu marido morto. Com dedos que tremiam como folhas em tempestade, começou a deletar sistematicamente cada fotografia que havia tirado, começando pela última e retrocedendo cronologicamente. A cada imagem apagada, uma das criaturas interdimensionais era sugada de volta para as fendas entre os ossos, como se fosse feita de pixels que retornavam ao vazio digital. Manuel Coisa urrou de compreensão e fúria, estendendo tentáculos de sombra em direção à câmera. Mas Maria Fernanda interceptou o movimento. Ela compreende, disse a matriarca espectral, sua voz carregada de uma resignação que transcendia séculos. A mortal compreende o preço do conhecimento proibido. A cada fotografia deletada, Jocir recuperava fragmentos de sua própria consciência, mas o processo de possessão coletiva havia deixado cicatrizes permanentes em sua psique. Ele nunca mais seria completamente ele mesmo. Sempre carregaria ecos de vozes ancestrais sussurrando em sua mente, memórias que não lhe pertenciam se sobrepondo às suas próprias recordações como fantasmas de experiências alheias. Quando Cleide chegou à primeira fotografia, aquela que mostrava Maria Fernanda apontando diretamente para Jocir, hesitou por um momento que pareceu eterno. Deletar aquela imagem significaria apagar a única prova de que sua experiência havia realmente acontecido. Significaria retornar ao mundo normal, carregando sozinha o peso de verdades que ninguém acreditaria. Faça, sussurrou Jocir com sua própria voz, finalmente livre das influências espectrais.
Algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas. O dedo de Cleide pressionou o botão de deletar. A implosão espiritual que se seguiu foi silenciosa, mas devastadora.